Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Diz assim o texto: Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Quero tomar esse texto por base para falar sobre a cura para a solidão. Eu tenho certeza que você deve saber bastante coisa sobre a solidão. A solidão é hoje aceita como uma fonte universal do sofrimento humano. Ela castiga a humanidade, as pessoas. Ela está além dos limites da classe social, da idade e da raça. Não é como muitos pensam que a solidão castiga os solteiros. Não, a solidão está entre os casados, está nas crianças, nos velhos, em qualquer posição social, em qualquer idade, em qualquer raça, em qualquer cultura. Então, é um dado estatístico que a solidão é aceita hoje como uma fonte, ou uma fonte universal do sofrimento humano. E é comum o ser humano ter medo da solidão, desde criança. Quem nunca disse, eu não quero ficar só? Desde criança, nós já temos problema com os filhos que não podemos deixá-los só, porque eles têm medo. Não é dessa solidão que nós vamos falar, mas a solidão, ela tem atingido muitas pessoas, e nós sabemos que a solidão é uma doença da alma, e a alma não se cura de qualquer maneira. A alma não se cura com remédio e nem com receitas caseiras. Só Deus, o Senhor da vida, o Criador do espírito, da alma e do corpo do homem, pode curar a solidão. Nós poderíamos pegar muitos outros textos. Jesus ficou só na cruz. E melhor dizendo, foi a única coisa que parece nos ver Jesus reclamando. Você não vai ver Jesus reclamando de nada. Nada que Deus tinha preparado para ele na sua vida. A única hora que eu vejo Jesus perguntando por quê é quando ele disse: Pai, por que me desamparaste? Nos ensinando que ele estava preparado para tudo, menos para ficar só na cruz. Eu creio que ele tinha essa fé, ele tinha essa consciência que passasse pelo que passasse, Deus estaria com ele. Ele nunca estaria só. Mas na cruz ele se sentiu só. E na sua solidão todos o abandonaram por um motivo ou por outro. E abandonado na cruz ele pergunta: Deus meu, por quê? Paulo também, depois de abençoar tantas vidas, curar tantas vidas,
ter um ministério tão abençoado. Ele diz: eu fiquei só, todos me abandonaram, preso, abandonado, esquecido. E muitos outros casos. Mas nós temos um caso aqui de uma mulher chamada Ana, que além da solidão, ela tinha uma situação na vida dela que lhe amargava a vida. Ela chorava, não comia, era triste, infeliz. E ela não vivia isolada, ela vivia entre pessoas, ela vivia entre família, mas numa profunda solidão. Eu li de um psicólogo que ele repartiu este assunto falando de 3 tipos de solidão. É a falta ou a perda de relacionamentos profundos de alma. Então a solidão chamada de emocional é aquela em que a pessoa perdeu ou que ainda não teve, isso lhe falta, um relacionamento significativo, uma união de alma com pessoa ou com pessoas. Além do sexo, além do toque, além do profissionalismo, além do compra e vende, afeição, relacionamento, aceitação, coisas de alma. Ele chama de solidão emocional. Muitos perecem aqui. Mas existem aqueles que são bem relacionados aqui, mas tem também a solidão que ele chama de social, aquela que é uma falta de um relacionamento ou de um propósito na vida, aquela que você se vê tirado da vida. Muito comum num país como o nosso, onde o desemprego tira muitas pessoas da atividade, ou aposentadoria, ou uma enfermidade. Quando a pessoa se vê à margem da vida, sem propósito, sem alvo, sem direção, sozinha, abandonada, sem saber para onde ir. Chamada de solidão social. E também ele diz da solidão existencial, que é aquela que a pessoa se sente isolada de Deus. Aquela que a pessoa se vê sozinha neste mundo, sem saber de onde veio, onde está e para onde vai. A falta de um relacionamento significativo com Deus, que tem todas as respostas, que tem todas as curas, que tem todo tipo de solução, que pode atender a vida nas suas mais profundas e complicadas necessidades. De maneira que você vai encontrar, às vezes, as pessoas sofrendo emocionalmente, socialmente ou existencialmente. E as aglomerações em nada servem para curar. Existe aí uma multidão de conselhos dizendo: enturme-se, leia, trabalhe, viaje, pense positivo, faça alguma coisa. Mas nada disso é infalível para curar a solidão. Pode até ajudar num curto espaço de tempo ou durante um tempo. A prova é que os orfanatos, prisões, asilos, hospitais, grandes centros, condomínios, governos, fábricas, multidões apressadas, são lugares que as pessoas estão aglomeradas, bem próximas uma da outra. No entanto, isso não cura a solidão de sua alma. Aliás, são essas coisas que às vezes acabam dando causa à solidão. Causas sociais, causas psicológicas, causas espirituais, causas de desenvolvimento. Enfim, se nós fôssemos procurar a causa da solidão, nós acharíamos uma lista grande de coisas para observar. E o tempo não permite. O fato é que, independente da causa, seja lá por qual motivo ela apareceu na vida, ela existe para amargar a vida, para destruir a vida, para roubar os sonhos, para roubar a felicidade. De maneira que as pessoas podem estar no metrô, no ônibus, no trânsito, na fábrica, na escola, no colégio, sempre esbarrando em pessoas, conversando com pessoas. A solidão, ela não é falta de companhia, ela é falta de relacionamento. Mas onde as pessoas não têm nada a ver com você, não há nenhum relacionamento significativo, não há nada que vincule uma vida a outra, e no meio de uma multidão nós podemos nos encontrar sozinhos, chorando. É possível alguém vivendo em família e sofrendo, como Ana, chorando, sem comer, abatida, e não via possibilidade, a sua inimiga era muito forte. Assim, queridos, nós encontramos que casar, namorar, ir à igreja, ler, viajar, trabalhar, nada disso é infalível. Pelo contrário,
às vezes, procurando resolver o problema da solidão, as pessoas correm para relacionamentos insatisfatórios, que vão provocar outros traumas. E não vai curar o problema da solidão. Mas o medo de ficar só é tão grande. A vontade de vencer esta angústia é um sentimento. A pessoa sente, não tem como falar, é coisa que você está na sua cabeça, é psicológico. Ela sente isso. Isso para ela é vivo, isso para ela é real. E no desejo de se livrar deste mal que tanto atormenta, ela acaba se envolvendo com relacionamentos extraconjugais, relacionamentos impróprios, fugas para a bebida, para a droga, para a violência, para os bares. Enfim, para muitos caminhos, procurando vencer este mal e às vezes trazendo outros piores para a sua vida. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na solidão. Quando Deus criou tudo o que criou, Ele disse, a única coisa que não estava boa era que o homem estava só. Ele falou, não é bom que o homem esteja só. Antes de dizer não é bom, Deus havia dito que tudo que Ele havia criado era bom. Eu creio que Deus olhou os céus, a Terra orbitando, o sistema solar e tudo que Deus pode ver. Nós não podemos sondar a dimensão da visão onisciente de Deus. Mas eu creio que Deus abriu os olhos e viu tudo. O eterno passado, o presente, o futuro. Tudo funcionando na sua ordem, na sua sabedoria, na sua beleza. Ele viu que era bom, mas num cantinho lá do universo, um lugar chamado Terra, onde Deus havia criado a vida vegetal, a vida animal, a vida humana, a vida espiritual também. Deus olhou o humano e disse, não é bom ele ficar só. Quero, antes de entrar no texto, também dizer que Jesus algumas vezes se isolava, mas solidão não é isolamento ou solitude. Essa solitude ou isolamento, ela é diferente de solidão. Ela é prazerosa, você começa e termina ela quando você quer. Ela é desejável, refrescante, rejuvenescedora, agradável, faz bem. É aquela pessoa que num determinado momento, num período da sua vida, ela quer ficar só. Ela quer notar a natureza, ela quer ouvir o som do vento, dos pássaros, ela quer meditar, quer conversar consigo mesma. E isso é bom, é abençoador. Jesus fazia isso. Ele se retirava do povo, às vezes, ia para o jardim, na quietude do jardim, ele orava, ele ficava só. A solidão, ela não tem nada de refrescante, rejuvenescedora, pelo contrário, ela é penosa, é desagradável, exaustiva, ela persiste contra a nossa vontade. O isolamento, você fica enquanto você quer. A solidão, muitas vezes, você quer se livrar dela e ela não vai embora. Fica ali amargando a vida. E nós sabemos que se Deus não tem prazer na solidão, se a solidão não é falta de companhia, ela é falta de relacionamento significativo, ela é falta de companheirismo, de alma, é a pessoa na solidão emocional se relacionar de alma, na social ela estar dentro da vida comercial de qual ela faz parte, do seu país, da sua cidade, da sua sociedade. E como o homem também é um ser humano espiritual, na sua carência existencial, ele tem necessidade também de saber de Deus, o que Deus quer dele, onde ele está no plano de Deus, no relógio de Deus, na vontade de Deus. Ele não pode simplesmente nascer e viver e morrer, passando pela terra sem saber de onde veio, para onde vai, desconhecendo o eterno passado, o presente e o futuro. Simplesmente achando, eu acho que depois da morte é assim, se ele estiver errado. Que geralmente está. O eu acho é simplesmente eu achando. Isso não tem nenhum valor. E quantas pessoas passam pela vida confiando nesse autodirecionamento, nesta autovalorização, eu acho, eu creio, eu penso, e vão vivendo. Descobrirão no amanhã o quanto estavam enganados. Que a vida era muito mais profunda do que eles imaginavam, que ele valia muito mais do que ele pensava que valia. E que a eternidade é bem mais real do que a vida que nós vivemos no corpo material. Eu tenho dito e repito constantemente
que o mundo invisível, o mundo que nós não vemos, ele é mais real do que o mundo que vemos. Porque tudo que vemos e tocamos é passageiro. Mas as coisas da alma, as coisas do Espírito, as coisas de Deus, as coisas do céu, apesar de invisíveis, são reais e eternas. O texto que nós lemos fala de um homem chamado Eucana, que tinha uma esposa chamada Ana. E na época se praticava bigamia, ela era permitida. Vivia-se naturalmente, sem escandalizar ninguém, a bigamia e às vezes até a poligamia. Este homem tinha 2 esposas, uma chamava Ana e outra Penina. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faz o melhor que te agrade. Veja que ele tinha, eu li um pedacinho só, não leia agora, eu li um pedacinho só do capítulo 1, versículo 23. Eucana, com as suas 2 esposas, tinha um grande conflito dentro da sua família. Porque Ana não lhe dera filhos, mas ela era a mais amada dele. E ele procurava compensando ela com um amor especial. Mas Penina tinha muitos filhos. A Bíblia não fala quantos, tinha filhos e filhas. E nós sabemos que a esterilidade nunca foi bem-vinda. Ela sempre entristece a vida. E naquela época muito mais, porque a força de uma família estava nos seus filhos. Porque o poder de um império estava nos seus soldados. E quando uma mulher podia gerar filhos, ela podia oferecer para o seu país, para a sua família, proteção, vida, vigor. E a mulher que gerava, ela era muito mais valiosa do que não gerava. Valia para os homens, valia para a sociedade, valia para o império, porque a força do império estava na arma que empunhavam os valentes. Por isso um salmo diz: feliz aqueles que enchem a sua casa de filhos. Porque numa época, quando não havia uma lei como existe hoje, e o Estado cuidando da proteção, era comum, às vezes, uma família maior com mais guerreiros ir lá e possuir a terra da outra, que não tinha filhos, para proteger o casal de velhos, roubando-lhe os bens, saqueando a casa, muitas vezes batendo, depredando. Daí a palavra: feliz daquele que enche a sua casa de filhos, porque era a força, era a proteção da família. E essa mulher já tinha essa tristeza na sua alma, porque, como diz ela, o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, não se tratava de alguma coisa que aconteceu, foi de Deus. Aquilo já estava dentro dela, não poder gerar. Nasceu assim, cresceu assim, viveu assim. Mas se não bastasse o seu sofrimento, a sua rival, Penina, era uma rival daquelas que a pirraçava excessivamente. Você que está com a sua Bíblia aberta, leia comigo o versículo 6 do capítulo 1. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Este homem, Eucana, um homem de Deus, anualmente ele ia para o templo sacrificar, e ele ia com as suas esposas e com os filhos. E lá no templo, sacrificando, vivendo a comunhão em família, ele dava da sua porção para os filhos de Penina. E Penina aproveitava dessa situação para pirraçar Ana, excessivamente, irritava ela, pirraçava ela, fazia a sua dor ser mais intensa. Você pode imaginar a cena, viajando de longe, acampando, com a rival que pirraça, que atormenta, aquela que você não gostaria de olhar nos olhos, tem que conviver com ela 24 horas por dia. Viajavam junto, acampavam junto, sacrificavam junto, voltavam junto, ano após ano. Quanto sofrimento, quantas lágrimas na vida de Ana. Vivia em família, porém sem nenhum relacionamento significativo. As pessoas à sua volta não tinham nada a ver com ela, nenhuma palavra de consolo, nenhum conforto. Aí, queridos, é que nós entendemos que num ambiente hostil, sem relacionamentos, não importa a causa, se ela é emocional,
social, existencial. Se nos falta relacionamentos significativos, não importa a causa, isto é sofredor. Não adianta dizer para alguém, olha, você é feliz no amor, não faz mal que você é solitário na parte social. A solidão, ela está na alma, e ela amarga a alma por um todo, ela complica a vida como um todo. O relacionamento dela com o esposo não era bom, apesar dele amar ela e ser um pouco convencido, porque ele dizia para ela, eu não sou melhor do que 10 filhos. Se achava ainda, mas isso não curava a alma dela. Ela tinha um bom esposo, dava uma atenção, dava um amor especial. Eucana cuidava bem dela, sim, mas amargava a alma como um todo. E às vezes a causa não importa se ela está na área da família, se ela está na área dos relacionamentos, de alma, ou se ela está na área social. Amarga a alma como um todo e faz a vida viver se arrastando, uma vida que se arrasta, uma vida que sofre. A cura que nós encontramos na Bíblia foi que um dia após, versículo 9, após terem comido e bebido em Siló, na casa de Deus, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Eu quero que os irmãos entendam que esse texto ele existe para nos abençoar. O exemplo de Ana é um exemplo abençoador, porque ela não terminou a sua vida aborrecida, depressiva, triste e infeliz. Você vai encontrar no próximo capítulo o cântico de Ana. Olha, se ela era uma mulher que não comia, sofredora, a vida infeliz, não comia, aborrecida, tinha uma existência insuportável de lágrimas e dor. Como é que tem agora o cântico de Ana? O que aconteceu? É aqui que eu quero chamar a sua atenção para nós olharmos na palavra de Deus, como Deus trata e como nós devemos proceder diante do tratamento de Deus. Esse pequeno texto que nós acabamos de ler termina dizendo, e Ana foi pelo seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. O que ela fez? A primeira coisa que ela fez é que ela resolveu admitir o problema. Diz que ela levantou, amargurada de alma, falou, não escondeu. Geralmente as pessoas quando estão com a alma batida, ela procura se maquiar, ela procura se relacionar com um eu que não existe, um eu feliz que na verdade os olhos não revelam aquilo. Ela admitiu que ela era uma atribulada, que ela era uma sozinha, que ela não comia, que ela estava sofrendo. É verdade que muitas pessoas resolvem reagir de outra maneira. Tem uns que resolvem viver em si mesmado, ou seja, ele cria um mundo para ele viver de um habitante só, ele. E mais ninguém. Tem pessoas que resolvem viver uma vida possessiva. Para se livrar da sua solidão, ele quer possuir os outros. E nessa ânsia de atrair, ele acaba espantando. Fica cada vez mais sozinho. Outros entram pelo caminho das fugas, drogas, álcool, relacionamentos ilícitos, fora do casamento, relacionamentos perniciosos, pecadores, vão se envolvendo, vão descendo o caminho, sem saber onde isso vai dar. Outros se isolam, vivem numa autopiedade. Isso também não cura, Ana não ficou ensimesmada, não ficou possessiva, ela não ficou num caminho de fuga, de isolamento, ela resolveu, se a cura da solidão é admitir o problema, ela admitiu e resolveu partir por um relacionamento significativo de alguém que ela entendeu que ia compartilhar com ela a sua vida. Porque 2 pessoas apenas pode colocar fim à solidão. Se a solidão é um completo isolamento, onde a pessoa não consegue se relacionar, a partir do momento que ela encontra uma outra pessoa disposta, que ela não se sente bem com a sua solidão, mas tem uma outra pessoa que também não tem prazer em vê-la só. No caso aqui, Deus. Se Deus já disse, não é bom que você esteja só. Se Deus não tem prazer na sua solidão, se Deus não quer ver ninguém amargando esta vida solitária, já existe uma pessoa que quer a cura da minha alma. E a partir do momento que eu quero também, 2 pessoas se unindo num relacionamento significativo, nós já estamos no caminho da cura. Ana tinha que admitir o problema, ela levantou-se com amargura de alma, com todos os seus problemas, e foi falar com o Senhor de uma maneira diferente.
Uma outra coisa que nós precisamos entender é que nós temos que aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Nós temos que partir para uma novidade de vida, aceitando aquilo que eu não posso mudar. Por exemplo, se uma viúva estiver chorando pelo marido que morreu, não adianta dizer para ela pensamento positivo, ele não vai voltar. Se de repente tem uma penina amargando a tua vida e ela não se converte de jeito nenhum, não adianta falar para você, ore por penina. Às vezes tem pessoas à sua volta que querem amargar a sua vida e você não vai conseguir mudar a vida dele. Não tem como. Existem muitas causas que trazem a solidão. São pessoas, são situações, o mundo moderno, a maneira de transporte, a tecnologia, a televisão, e nós não vamos conseguir desmodernizar o mundo para curar a nossa solidão. A maneira do homem se agrupar em grandes centros, a maneira dele viver, a vida corrida, a vida agitada, a causa social, a causa de formação, a causa psicológica, a causa espiritual, não tem como nós curarmos as peninas à nossa volta. Nem desmodernizar o mundo, nem desacelerar as coisas no processo que elas estão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que partir para uma mudança dentro de mim, porque é aqui que ela me mata. A solidão não mata ninguém exteriormente, lá fora. Ela mata aqui dentro. E é aqui que nós temos que curar ela. Nós temos que falar com alguém que entende das coisas que se passam dentro da nossa vida. Ana se levantou depois dos deveres, ou seja, culto oferecido, sacrifício oferecido, tudo já estava resolvido, prontos para fazer a mala, ir embora, voltar para casa e voltar para aquela vida de lágrimas. Aquele dia ela resolveu botar um basta nessa situação. Já tinha sido os cânticos, os sacrifícios, os deveres religiosos cumpridos. Ela se levantou e foi para um cantinho do templo ali. Eli já estava tranquilo, o sacerdote já estava sentado numa cadeira próximo do pilar. De repente ele olha entre os lugares e vê uma mulher murmurando, resmungando, gemendo. Ele se aproxima e diz para ela: ó mulher, aparta de ti este teu vinho, este teu mosto. Entendeu ele que o momento do culto já passou, os deveres religiosos satisfeitos, ela teria que estar indo embora, e ela estava ali gemendo, resmungando, e ele falou: está embriagada, acho que veio sacrificar ao Senhor embriagada, e a teve por embriagada, e falou para ela: aparta de ti o teu vinho. E ela humildemente falou: não, Senhor, eu não bebi bebida forte alguma, e nem vinho, eu estou aqui derramando a minha alma perante o Senhor. Eu estou falando para Ele da minha ansiedade, estou falando para Ele da minha dor, eu estou falando para Ele daquilo que me incomoda, eu estou falando com quem pode resolver o problema, eu estou falando com quem pode me entender, eu estou falando com alguém que quer se relacionar comigo e me livrar dessa situação. Porque às vezes nós falamos dos problemas que só Deus pode resolver com todo mundo, menos com Deus. Contamos para o pastor, para um amigo mais íntimo, contamos para outra pessoa, reclamamos para todas as direções e esquecemos às vezes de aceitar a situação que nós não podemos mudar, admitir o problema, existe o mal, ninguém é curado daquilo que não admite ter, ninguém nunca será curado de um mal que ele nunca admitiu ter, admitiu, viu que não podia mudar, não adiantava ela querer curar Penina. Ela não tinha como consertar o mundo à sua volta, ela tinha que consertar o mundo dentro dela. Porque era ali que a sua vida era triste. Neste exato momento o sacerdote falou para ela: então vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Não aconteceu nada. Só dela derramar a sua alma, falar com Deus, a presença de Deus, eu creio, envolveu a vida dela de tal maneira que o sacerdote, só de dizer para ela: então você falou com Deus, derramou a tua alma, abriu o seu coração, Ele conceda a tua petição de acordo com o que você pediu. Diz que ela se levantou, foi embora, comeu e já não era mais triste. Por quê? Conseguiu se relacionar com alguém que estava querendo se relacionar com ela. E a Bíblia fala que quando ela foi embora, daí um tempo o Senhor lembrou-se dela. E ela engravidou e teve um filho, e conforme ela havia votado, ela tinha feito um voto: se o Senhor me der um filho, um varão, eu quero oferecê-lo para que ele te sirva na tua casa. E na sua cabeça não passará navalha, um costume do nazireu da época, consagrado
voluntariamente ao Senhor. Este filho foi Samuel, um grande homem de Deus, um homem que fez a diferença na sua época, um homem que Deus falava com ele, um homem que a sua descendência não conseguiu ser igual a ele. Fruto de uma mulher solitária, que chorava, sofria, que tinha a sua vida infeliz por causa das situações que envolvia a sua vida, mas um dia ela resolveu admitir o problema, aceitou que ela não podia mudar, mas resolveu mudar aquilo que ela podia mudar. Ela foi falar com Deus, foi derramar a sua alma, foi falar da sua solidão. E nós sabemos que algum tempo depois, quando a criança desmamou, ela trouxe a criança no templo para oferecer ele para ficar servindo ao Senhor no templo. E ela encontrou o sacerdote que havia dito que ela estava embriagada. E ela fez ele se lembrar do fato. E quando ele se lembrou, ela mostrou o menino e falou: por esta criança orava eu. Por este menino eu chorava. Ou seja, por este tipo de vida que eu estou vivendo agora, feliz, plena, satisfeita, vivendo em família, realizada, em comunhão com Deus, era por isso que eu estava clamando naquele momento ao meu Deus, e Ele atentou para a minha oração, e eu venho aqui hoje pagar o meu voto. Venho oferecer ao Senhor este menino conforme eu havia prometido. Veja que ela não tinha nenhum ressentimento do sacerdote que a teve por embriagada, nenhuma amargura, nenhuma tristeza, uma mulher liberada, desimpedida, feliz. Ela não veio lá para falar: agora eu vou provar para ele que ele estava enganado. Nada, ela sabia que não adiantava explicar para o sacerdote o que estava na alma dela. Só Deus ia entender a carência de uma mulher que queria ser mãe. Só Deus ia entender a carência de uma mulher que era irritada todos os dias por uma rival superior a ela, que tinha muitos filhos, que tinha muitas coisas a seu favor, que ela não tinha como vencê-la. Não havia horizonte, não havia saída, mas a partir do momento que ela resolveu mudar a situação, partindo dela, tomando a iniciativa de vencer a solidão, se relacionando com uma pessoa que sempre esteve preparada para se relacionar com ela, ela encontrou a cura. Está me entendendo? Diga amém. Eu quero encerrar aqui, quero dizer para você que a cada dia mais é possível você encontrar pessoas molhando o travesseiro à noite, chorando, por situações que ele não pode mudar. E às vezes são coisas que existem à nossa volta, uma penina aqui, uma outra pessoa ali, e você olha e você se vê impotente diante da situação. Em si mesmar, ser possessivo, entrar por um caminho de fuga, isolamento, fazer, comprometer, fugir numa direção na outra, tudo isso é falível. Nada disso é infalível contra a solidão. Nós precisamos andar pelo caminho que Jesus andou, pelo caminho que Paulo andou, pelo caminho que Ana andou. Ele falou assim: se ninguém se importa comigo, existe alguém que quer se relacionar significativamente com a minha vida. E a partir dali, a sua cura foi tão plena que ela começou a se relacionar com outras pessoas. É um engano da nossa razão, é um engano da nossa visão, é um laudo errado do nosso momento de dor, achar que nós temos que curar as pessoas, que nós temos que curar o mundo à nossa volta. Nós precisamos resolver isso dentro do nosso coração, porque se para mim, se para você é horrível viver só, existe um Deus no céu, existe um Deus operando na terra que também não tem prazer nisso. E a partir do momento que nós tomarmos a decisão de nos levantarmos e mudar isso dentro do nosso coração, Deus vai fazer isso. Naquele mesmo dia que ela fez isso, ela foi embora, comeu, bebeu e o seu semblante não era mais triste. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A presença de Deus tem poder para alegrar a tua alma e curar a tua vida. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça agora, em reverência. Eu não quero fazer esta oração como um mero costume. Eu quero que você entenda que este é um momento de reflexão. Quantas coisas pode estar existindo dentro do seu coração? Não adianta falar nada para ninguém, eles não vão resolver o seu problema. Pode estar acontecendo na sua vida
na área social, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento ministerial, espiritual. Situações que não adianta falar para ninguém. Só você conhece a tua dor. E a tua dor é a que mais dói para você. Eu gostaria que você cresse que tem um Deus que se importa com você. Tem um Deus interessado em mudar o quadro da sua vida. Tem um Deus que tem poder para mudar o quadro da sua vida. Ele quer que você viva uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida plena. Se coloque diante dele. Admita o problema. Aquilo que não pode ser mudado, deixe para lá. Comece a mudança dentro do seu coração. Existe uma pessoa divina querendo se relacionar com você. E quem tem um relacionamento significativo não vive só. Comece com Deus. É o melhor começo. É a cura. É a solução de Deus para a solidão que tanto amarga a vida humana. Quando ninguém te entender, Ele te entenderá. Quando ninguém te aceitar, Ele te aceitará. Salmo 27:10. Se o meu pai e a minha mãe me desamparar, disse o salmista, o Senhor me acolherá. Não é tão fácil assim pai e mãe abandonar, mas se o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Creia que Deus quer te acolher nesta noite. Eu quero orar por você. Quero orar por todos nós. Ó Deus eterno, o Senhor não criou, Deus, o homem para viver só. A solidão é uma consequência da queda, do pecado. E através dela, ó Deus, o inimigo tem amargado tantas vidas. Tem feito tantas pessoas se desesperarem, se matarem, se destruírem. E nós entendemos, ó Deus, que até mesmo entre os teus filhos ela está presente. Ela não respeita, Senhor, as barreiras sociais da idade, das raças e nem religiosas. Mas eu creio, Senhor, que a tua palavra, que não deixa o teu povo enganado, que não deixa o teu povo sem direção, veio ao nosso coração neste momento. E tu és um Deus que está aberto a um relacionamento de espírito, um relacionamento de alma, um relacionamento que tem valor, um relacionamento significativo. Eu quero pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo, esta pessoa divina, esta pessoa disponível, esta pessoa poderosa, esta pessoa de paz, esta pessoa de vida, possa, Senhor, agora entrar neste coração solitário, entrar, ó Deus, nesta vida que sofre, entrar nesta vida, ó Deus, que se vê abandonada, marginalizada, tirada, que chora, Senhor, constantemente, que precisa de uma cura da tua parte. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa hoje iniciar um relacionamento eterno, um relacionamento por toda a eternidade, trazendo a tua paz, a tua aceitação, o teu amor, o teu carinho. Toma, Senhor, essa vida nos teus braços, enxuga as lágrimas, restaura a alma, cura a dor e proporciona, ó Deus, um novo tempo na tua presença. Muitas vezes, ó Deus, os nossos esforços para nos livrar da solidão são falíveis, são temporários, passageiros, e nós nos cansamos. Por isso, ó Deus, nós queremos nos render ao teu método, ao teu cuidado, ao teu carinho. Queremos admitir, ó Deus, as nossas culpas, os nossos problemas. Queremos admitir, ó Deus, as coisas que nós não podemos mudar. Mas eu creio, ó Deus, que como dono da nossa vida, nós podemos mudar partindo do nosso coração. E é uma decisão nossa, Senhor, de oferecer a nossa vida para que o teu Espírito Santo tire, ó Deus, toda a solidão, todas as sequelas da solidão,
toda a amargura da solidão, tudo aquilo, ó Deus, que tem empobrecido a vida e roubado a paz do teu povo na terra. Em nome de Jesus, ó Deus, venha, Senhor, a tua unção, a tua presença, a tua cura na vida do teu povo. Nunca, ó Deus, uma pessoa que experimentou a tua ação na vida dele ficou só. Senhor, transforma a estéril em alegre mãe de filhos. Senhor, transforma o triste em um feliz homem, em uma feliz mulher. O Senhor tem o poder, ó Deus, de restaurar plenamente a vida. Ó Criador, doador e sustentador da vida, olha para cada vida aqui neste momento e cure, Senhor, a alma, cure a vida, cure o espírito, cure o corpo. É para a glória do teu nome, ó Deus, que nós estamos orando. E descansamos, Senhor, na tua provisão, no teu cuidado, no seu carinho. Em nome de Jesus oramos.